Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o método que eu utilizo para elaborar cronograma de projeto, que é o método que eu ensino para muitos dos meus alunos e que foi o que eu mais me adaptei durante esses quase 20 anos utilizando softwares de cronogramas para fazer cronogramas de projeto. Bom, o primeiro dele é que você precisa obter todas as informações antes de elaborar o cronograma. O que significa isso? Que o cronograma ele é feito baseado em recursos. E quando a gente fala em recursos de tempo. Geralmente um cronograma, um projeto, ele precisa terminar dentro de um prazo específico. Ele tem uma limitação de recurso, você não tem recurso finito. E principalmente, ele tem valor financeiro até custo limitado. Então, informações como essas e também, principalmente, restrições de execução são extremamente importantes para que você tenha antes de você começar a elaborar um cronograma para o projeto. Tá? Essa é a primeira etapa. A segunda é que você precisa configurar o seu cronograma. Né? O Projet, ele, como qualquer outra ferramenta, ela precisa ser parametrizada. E quando a gente fala de parametrizar um cronograma, é você definir se você vai trabalhar, qual o nível de granularidade que você vai detalhar o seu cronograma, principalmente com a respeito de tempo. Se você vai controlar o seu cronograma a nível de horas, a nível de dias ou a nível de semanas. Então, ou seja, o tamanho do seu cronograma, ele impacta diretamente com o nível de granularidade que você vai trabalhar e detalhar essas informações no cronograma. Outras informações que você precisa ter a respeito de calendário, ou seja, você tem diversos recursos dentro do seu cronograma. Então você tem informações que principalmente dias que vocês não vão trabalhar, recursos que talvez não vão estar disponíveis a partir de determinado momento ou talvez durante um momento no seu projeto. Então essas informações são importantes que vocês precisam colocar dentro do seu cronograma antes de você colocar qualquer atividade nele, tá? E principalmente informações personalizadas. Caso você queira gerenciar as atividades por departamento, atividades para um grupo específico de informações, então tudo isso você precisa colocar dentro do seu cronograma antes de você colocar a primeira atividade. O terceiro passo que eu faço é elaborar a EAP. Não faça um cronograma começando listando as atividades. Você precisa criar a sua estrutura do seu projeto. A EAP é basicamente a maneira como você vai dividir o seu projeto. Se você vai dividir por fases, se você vai dividir por etapas, se você vai dividir por áreas, talvez se você trabalha num projeto que você tem muitas áreas, talvez seja interessante você dividir o seu cronograma em áreas ou talvez até numa sequência lógica, talvez num processo lógico de uma metodologia que talvez sua empresa tenha. Então, ou seja, terceira etapa, você precisa elaborar a EAP do seu projeto dentro do Microsoft Project mesmo, tá bom? Outra ferramenta também é útil. A quarta seria listar as atividades. Então, a partir de agora é que a gente começa efetivamente a listar as atividades do nosso cronograma. E a gente lista as atividades exatamente dentro de cada nível da EAP. Não se preocupe com a sequência delas. Geralmente, a gente lista as atividades de uma ordem lógica de execução, mas não necessariamente você é obrigado a fazer dessa maneira. Tá? Então, a quarta etapa seria listar as atividades. A 5 é você determinar o tempo de atividade. Então, lembra que eu falei lá na segunda informação que seria configurar o seu cronograma? Se você vai gerenciar por horas, você vai precisar determinar quanto tempo em horas cada atividade vai levar. E aí você não se preocupe com a sequência delas. Principalmente você precisa listar e determinar quanto tempo vai levar cada atividade para ser feita. Tá bom? Se vai ser feita no feriado ou não, isso daí não é uma coisa que você precisa se preocupar. Depois você precisa determinar a sequência delas. Tá? Então, depois que você listar a atividade, você precisa sequenciar, ou seja, que atividade eu começo junto com a segunda, com a terceira, quais atividades que vão ter atraso no tempo de execução, talvez eu precise esperar 2 ou 3 dias ou algumas horas para executar uma determinada atividade. Então, dessa maneira, quando você tem os requisitos e o escopo do seu projeto, você consegue facilmente sequenciar as atividades. E aí você sequencia todas elas, colocando todos os legos, os atrasos, as antecipações, sem se preocupar com a data final do projeto. Nesse momento não é o momento de você se preocupar com a data que vai terminar o seu projeto. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Bom, a próxima etapa é aplicar os calendários da atividade. O que é calendário? Calendário ele é utilizado no Project para ele fazer o agendamento da atividade, ou seja, quando ele inicia, quando ele termina. Tá? Então, existem atividades que vão ter calendários específicos ou existem recursos que vão ter calendários específicos.
Você precisa conhecer, e principalmente quem tem a experiência do projeto, ele precisa determinar, e você precisa colocar no cronograma, qual é o calendário ideal para cada atividade ou para cada recurso e principalmente qual é o calendário do seu projeto. Tá? A próxima etapa, aí sim, a gente precisa colocar os recursos dentro das atividades. Então, ou seja, alguém passou para você quantos recursos são necessários para cada atividade e quais são os recursos necessários para cada atividade. Então, você vai colocar cada recurso, coloca quantos recursos vão trabalhar ou talvez quantas horas cada recurso vai trabalhar em cada atividade. Depois disso é que a gente faz a análise do cronograma, ou seja, quando a gente pega a informação do tempo que a gente precisa terminar o projeto e quantos recursos a gente precisa ter necessário para fazer o cronograma, agora é a etapa de você analisar para quando o seu cronograma está levando o seu projeto. E aí você consegue verificar se ele vai terminar dentro do prazo, se ele vai levar mais tempo para ser executado, ou seja, ele vai terminar depois do que estava planejado, ou talvez ele vai terminar antes do que está planejado. Mas a data, ela não é a informação mais necessária. Você também precisa analisar os recursos que estão ali. Lembrando que primeiro a gente pegou a informação de quantos recursos são necessários para cada projeto, para cada atividade, não é? Então você tem uma limitação de recursos, você tem a limitação de quantos recursos estão disponíveis para o seu projeto. Então depois que você lista a atividade, determina o tempo, determina a sequência, coloca os recursos e os calendários, aí você precisa analisar se o projeto está dentro do prazo ou não e também você precisa verificar e analisar os recursos para saber, para cada recurso específico do seu projeto, se eles têm mais recursos planejados do que você estava determinando ou se eles estão subalocados. O que significa subalocados? Significa que você tem menos recursos trabalhando do que eles poderiam estar trabalhando. E aí, nesse momento, que é a próxima etapa, é você utiliza técnicas de planejamento, ou seja, você coloca mais atividades sendo executadas dentro do mesmo período, quando você tem recursos que vocês têm muito mais, menos na verdade, disponibilidade, mais disponibilidade do que realmente eles têm, poderia trabalhar dentro do seu projeto. Você utiliza técnicas onde você poderia colocar mais recursos numa atividade para diminuir a duração, ou talvez você precise quebrar uma atividade para você diluir aquele recurso, talvez seja super alocado em algumas atividades para que você tenha um nivelamento correto. Então, ou seja, as técnicas de planejamento são utilizadas para você fazer que o seu projeto fique dentro do prazo, com a quantidade de recursos necessária previstos para que você realmente consiga executar o seu projeto. E, por último, você precisa o quê? Salvar a baseline. A baseline é a única maneira que você tem de você tirar uma foto do seu cronograma, de você ter as informações do que você esperava para que o projeto seja executado, com relação a horas, com relação a tempo, com relação a sequência e principalmente com relação a recursos. E são essas informações e esses passos que eu utilizo em todos os projetos que eu elaboro dentro dos meus 20 anos que eu tenho de experiência. Bom, se essa dica foi útil para você, coloque aqui nos comentários e no próximo vídeo eu vou compartilhar mais dicas com vocês. Muito obrigado.